Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, o Senhor esteja conosco. Hoje, sexta-feira, a palavra de Deus vem afirmar para nós: aquele que permanece na doutrina é o que possui o Pai e o Filho. Vamos escutar a palavra de Deus, vamos meditá-la, vamos orar com ela, até chegarmos à contemplação da presença de Deus agindo em nossa vida. Com muita alegria, vamos acolher esta palavra neste dia que o Senhor preparou para nós. Escutemos. Dia 11 de novembro. Aquele que permanece na doutrina é o que possui o Pai e o Filho. Leitura da segunda carta de São João, versículo de 4 a 9. Muito me alegrei, Senhora, por ter encontrado alguns dos teus filhos que caminham conforme a verdade, segundo o mandamento que recebemos do Pai. E agora, Senhora, eu te peço, não que te esteja escrevendo a respeito de um novo mandamento, pois trata-se daquele que temos desde o princípio. Amemo-nos uns aos outros. E amar consiste no seguinte: em viver conforme os seus mandamentos. Este é um mandamento que ouvistes desde o início, para guiar o vosso proceder. Acontece que se espalharam pelo mundo muitos sedutores, que não confessam a Jesus Cristo encarnado. Está aí o sedutor, o anticristo. Tomai cuidado, se não quereis perder o fruto do vosso trabalho, mas sim receber a plena recompensa. Todo o que não permanece na doutrina de Cristo, mas passa além, não possui a Deus. Aquele que permanece na doutrina é o que possui o Pai e o Filho. Palavra do Senhor, graças a Deus. As outras leituras são Salmo 118, versículo 1, 2, 10, 11 e 17 e 18. Refrão, versículo 1b. Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículo 26 a 37. Irmãos e irmãs, paz e misericórdia. Hoje, uma sexta-feira, novamente se aproxima o final de semana e a palavra de Deus continua direcionando a nossa vida. Hoje, a palavra nos afirma: aquele que permanece na doutrina é o que possui o Pai e o Filho. Vamos então mergulhar nesta palavra. Vamos, agora que a escutamos, vamos meditar esta palavra de Deus. Vamos orar com ela, para que possamos chegar juntos à contemplação de Deus agindo em nossa vida através desta palavra, e de Deus nos conduzindo, indicando o caminho, nos mostrando como Ele deseja o nosso proceder neste dia e em todos os dias da nossa vida. São João, ao afirmar esta verdade, ele acrescenta ainda, dizendo que não está se referindo a algo novo, a um mandamento novo, mas ele está se referindo ao mandamento do amor. Não é um novo mandamento, pois ele mesmo afirma, se trata daquele que temos desde o princípio. Amemo-nos uns aos outros. Sim, e ele afirma que amar reciprocamente e amar-nos assim como Jesus nos amou, consiste em viver conforme os mandamentos de Jesus. E ele afirma: este é o mandamento que ouviste desde o início, para guiar o vosso proceder. Nós vimos a frase inicial desta meditação: aquele que permanece na doutrina é o que possui o Pai e o Filho. E agora, São João vem dizer que este mandamento que nós ouvimos desde o início é capaz de guiar o nosso proceder. Doutrina e proceder. A doutrina, a sã doutrina da igreja, é que nos indica o caminho de como observar os mandamentos do Senhor. É um mandamento só que Jesus nos deu. Ele mesmo afirma: eu vos dou um novo mandamento. Mas é um mandamento
que tão completo abrange todas as áreas da nossa vida. Sim, meu irmão, não por acaso na igreja, quando se fala de doutrina, se pode se referir à doutrina da fé, dos dogmas da igreja, ou também se pode referir à doutrina social da igreja, uma condição para se viver o amor é justamente observar a doutrina. E neste caso, na doutrina social da igreja, nós vamos ver a questão da justiça social, no relacionamento entre patrão e empregado, entre quem tem autoridade, entre os colaboradores e assim por diante. Muitas vezes é possível também alguém se utilizando de artifícios justificar a sua conduta, e eu diria uma má conduta, pela doutrina ou pela palavra de Deus, porque interpreta de forma errônea aquilo que o Senhor pediu para nós. Por isso é a igreja que possui a capacidade de interpretar e de nos ensinar a sã doutrina. Não por acaso João afirma aqui: todo que não permanece na doutrina de Cristo, não é a minha doutrina, ou a sua, ou de algum outro, mas é a doutrina de Cristo. Todo aquele que não permanece na doutrina de Cristo, mas passa além. Vejamos que aqui São João não diz alguém que não chegou a fazer tudo. Até mesmo o fato de passar além. E aqui, como nós estamos falando, para pessoas que estão caminhando com a palavra de Deus, devemos compreender o que João quer dizer com isso. Passar além é quando eu, muitas vezes, quero impor a minha forma de ver as coisas para os outros. Não é amor isso, não é caridade. Tudo se faz necessário o uso da caridade. Santo Agostinho, santo na igreja desde o século III, IV, ele bispo de Hipona, afirma uma frase muito linda: naquilo que não é essencial, liberdade. Naquilo que é essencial, unidade. E em ambas as coisas, caridade. Passar além é sair do amor. Passar além é não possuir o Pai e o Filho. O Pai é misericordioso, o Filho é misericordioso. Viver a doutrina de Cristo nos torna misericordiosos. Viver a doutrina de Cristo nos leva a viver o amor. Como temos visto, o reino de Deus está no meio de nós. E o reino de Deus é este amor presente em nós, agindo em nós e através de nós. Por isso João nos adverte que muitos sedutores se espalharam pelo mundo e não confessam Jesus encarnado. Ora, o que eleva a dignidade do homem e da mulher não é meramente o fato de termos direitos humanos. Temos direitos de filhos e filhas de Deus. O próprio Deus se tornou carne. O próprio Deus em Jesus habita corporalmente toda a divindade e ele assumiu a natureza humana. Consequentemente, elevou a nossa natureza, elevou a nossa dignidade à altura da dignidade de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, oprimir uma pessoa, machucar o seu semelhante é um pecado gravíssimo. Virar as costas para os desejos básicos do alimento, que é mais do que um desejo, é a necessidade, é pecado grave. E isto Jesus nos recorda: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Se Cristo não encarnou, então o meu semelhante não é a presença de Deus, ele é nada. Assim, esses sedutores tentavam enganar aqueles que começavam a seguir Jesus. Passavam além daquilo que o Senhor ensinou. Mas nós estamos aqui para caminhar com a palavra
e que a palavra nos conduza. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Peçamos a bênção do Senhor. Levante-se Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.